Olá, SP Esporte está no ar hoje para falar de tênis, que no Brasil se popularizou graças ao nosso grande Gustavo Kuerten, né? Que ganhou o torneio de Roland Garros em 1997, 2000 e 2001. E aqui no estúdio para falar disso com a gente está o Matheus Martins Fontes, que é jornalista. Bem-vindo, Matheus. Fala um pouquinho da gente aí do seu currículo. Você parece que já cobriu grandes torneios, né? Até fora do Brasil. Obrigado, é um prazer aqui estar comentando de tênis aqui, um esporte que a gente ama. Então, eu venho cobrindo tênis desde 2010, né? Já cobri várias Copa Davis aqui, tanto no Brasil como fora, já cobri Roland Garros em 2012, né? Estou sempre aqui nos maiores torneios do país, né? E estou aqui hoje para falar basicamente tudo que é importante sobre o tênis. Tá, legal. A gente vai aproveitar a sua presença aqui. E aqui o nosso Eric Gomes, que é técnico de tênis do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito bem-vindo, Eric. Você atua no Corinthians e em um outro clube também, né? Sim, eu tô no Corinthians, que eu entrei recentemente, nesse ano, em fevereiro. E eu tô também agora como coordenador do Helvetia. Então estou nesses dois clubes que são clubes legais aí que tem em São Paulo, e a gente tem os treinamentos, tem aulas sociais ali. Eu também faço parte da comissão técnica como treinador de quadra do Tomás. Então tem o João Suete, que ele fechou agora com o João, e eu também faço parte da comissão técnica e trabalho com o Tomás Belucci dentro de quadra. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais das regras do jogo, o Matheus vai ajudar a gente, você também, mas eu queria que você falasse um pouco ali do treino. Quem quer participar hoje, o jovem, a partir de que idade? Vamos começar pelo Corinthians, como é que ele faz para participar? É só ele procurar ali, acho que no site do Corinthians, ou mesmo no Helvetia, tanto um quanto outros clubes têm sites, e é só realmente buscar lá as informações que tem no site. Pode começar de criança, 5 anos, 4 anos, a gente tem o Le Petit, que a gente ama, a gente tem algumas bolinhas que a gente chama de Playstay também, que ajuda bastante no ensino. Então, qualquer idade pode ir lá, tanto menina quanto menino, será bem-vindo, tem uma estrutura bem legal. Tanto o Corinthians quanto o Helvetia. Quanto antes, legal. Melhor, né? Quanto antes começar, melhor. Quanto antes começar, é melhor. Aliás, eu queria, voltando aqui para você, Eric, é verdade que se começar errado, já era pro resto da vida? Tem que saber pegar na raquete direitinho no começo, aprender os fundamentos direitinho, senão não tem como corrigir isso ao longo do tempo? Não, eu acho que tem bastante, algumas informações hoje, assim, bastante ricas, né? Então, a pessoa, lógico, se começar melhor ali, principalmente na parte de técnica, biomecânica, vai ser mais fácil lá na frente. Mas se a pessoa não tiver com a biomecânica, não tiver com a técnica tão apurada, existem várias informações hoje para a gente poder melhorar isso sim, todo mundo tem jeito. Tá vendo? Tem que entender de biomecânica. Daqui a pouco você vai explicar melhor o que é isso pra gente. Agora, Matheus, é um esporte ainda que a gente pode dizer que é elitizado? Porque de um lado a gente sabe que é um esporte um pouco caro, pelo menos é o que dizem, né? Eu tenho até alguns números aqui que eu vou trazer. Por exemplo, ó, obter o equipamento principal, uma boa raquete, R$200. Um tubo com 3 bolas, R$10. Se vestir apropriadamente, o tênis, R$300 um tênis, né? Aí lógico que a gente aqui está falando praticamente de um profissional, né? Tem a questão do custo, tem a questão da vontade de querer participar. É um esporte de elite ou não? Eu acredito que não, né? Antigamente, já uns 10, 15 anos atrás, falavam muito, né, nessa principal dificuldade para que o tênis fosse mais divulgado e tal, que seria por questão de orçamento. Lógico, é preciso gastar para ter uma raquete, para ter um tênis apropriado, porque se você vai jogar no saibro, né, na terra batida, você não vai jogar com o mesmo tênis que você joga numa quadra rápida, porque aí você vai escorregar mais, escorregar menos. Então tem que ter um tênis especial, tem que ter uma raquete para você jogar. Só que assim, tem pessoas que gastam R$400, R$500 num tênis. É isso que eu ia falar, não precisa também, né? Então, você gastar R$250, R$200 para um tênis bom, não é uma coisa de outro mundo, entendeu? E raquete também. Para quem começa, logicamente, quem está começando assim, o Eric também pode explicar também, quem está começando nas escolinhas, né, são menores, logicamente que não vai jogar com uma raquete que os tops hoje em dia usam, né, porque umas são muito pesadas, umas machucam, né, tem muitas lesões, então tem que começar com raquetes apropriadas. Então as raquetes para o pessoal que está começando são mais baratas, então eu acho que não tem muito essa explicação de que hoje o tênis é elitizado. Eu não concordo muito. Aliás, o Eric tá querendo gente lá para participar lá com vocês. Hoje tem quantas pessoas no Corinthians, por exemplo, que você treina? Hoje no Corinthians a gente tem em média de uns
18 garotos, mais ou menos, entre garotos e meninas, né? Agora, com nosso programa aqui, se aparecer 100 amanhã lá, você tem como lá, atender todo esse pessoal? É importante, a gente dá um jeito. Legal. Agora, fala um pouquinho desse treinamento, como é que é? Porque a gente está falando desse custo aqui, o jovem que começa lá, ele tem que pagar, precisa ser sócio, como que funciona? Na verdade, lá, tanto no Corinthians quanto no Helvet, eu vou falar dos dois, não precisa ser sócio. Ele pode entrar como militante, que a gente chama de militante, tem uma mensalidade ali e tem toda a estrutura, isso que é legal. A gente busca bastante essa estrutura profissional para que eles tenham realmente essa parte, de um modo geral, para que eles se preparem bem, para que eles tenham a parte física, psicológica, nutrição, tem a parte de quadra ali com treinadores bons ali, então tanto no Corinthians quanto no Helvet a gente tem essa estrutura legal. Legal. E a gente precisa trabalhar para, quem sabe, vocês acham que um dia a gente pode popularizar o tênis para estar nas escolas, por exemplo? Eu acredito que é possível, né? Lógico, ainda está bem distante essa realidade da gente, assim, né? Mas é um processo que a gente tem que pensar que é a longo prazo, né? Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, como foi quando surgiu o Guga, né? Porque o Guga surgiu, foi campeão de Roland Garros, foi número 1 do mundo e tal, só que a gente não deu o trabalho para depois, né? A sequência nisso. Então, isso que é... Perdemos uma oportunidade de incentivar mais por parte do governo. Com certeza, perdemos uma oportunidade que não tem hoje em dia. A gente teve um número 1 do mundo, todos os holofotes eram para o Brasil, né? Com todo respeito, lógico, a gente tivemos vários outros tenistas no passado que eram bons, Thomas Koch na sua época, Edson Mandarino, Luiz Matter, Jamil Sims, o Kimair, só que assim, não tinha aquela divulgação, até pela questão de tecnologia daquela época, e o Guga do nada surgiu, né? Ele infelizmente não foi um trabalho feito para ele e para todo mundo, ele fez sozinho a carreira dele, ele surgiu, foi um extraterrestre que caiu, e aí ele acabou sendo campeão de Roland Garros, foi construindo a sua carreira de forma individual e, infelizmente, a confederação não acabou dando sequência para esse trabalho. Então, a gente ainda lamenta por isso ter acontecido há 10, 15 anos atrás e ter ficado essa lacuna, né? E aí foi com uma defasagem que prejudicou muito para a gente ter mais talentos no futuro. Legal. Agora, para gostar de qualquer coisa, eu preciso entender. Então, a gente tem alguns slides aí que a gente vai mostrar e o Matheus e o Eric vai ajudar a gente a entender um pouquinho as regras. A gente sabe que as regras do tênis não são fáceis de entender. A gente está vendo as quadras ali, olha. Aliás, o Matheus vai falar para a gente daqui a pouquinho que a gente está vendo ali as duplas e o outro ali sozinho. O Brasil hoje está até se destacando nas duplas, né? Fala aí. Já há algum tempo, assim, desde 2011, 2012, assim... vamos dizer assim que o carro-chefe do Brasil são as duplas, né? O Marcelo Melo e o Bruno Soares, dois mineiros que hoje em dia estão no top 10 do ranking mundial de duplas, né? Estão jogando os principais torneios, estão indo muito bem, vencendo títulos importantes, fazendo finais de Grand Slam, né? Jogando Masters. Agora, Matheus, fala pra gente um pouquinho das regras, né? A gente tá vendo as quadras ali, né? São três tipos de quadra hoje em dia, né? São três tipos de superfície, né? Que é o piso rápido, né? Que é o cimento, né? O asfalto. O saibro, que é a terra batida. A gente tem uma tela ali que tem as três mostrando ali. O saibro, né? A outra que é a batida, né? O saibro é a terra batida. Tem o asfalto, né? Que é o piso rápido. Só que assim... tem um piso mais emborrachado, a né, outra que é a tela Austrália. ainda, a outra tela. Sim. E também o US Open, né, que é um piso mais asfáltico mesmo. O da Austrália, a diferença dos pisos rápidos da Austrália para o US Open é que da Austrália é emborrachado. E também tem a grama, que é em Wimbledon, né, que é a superfície mais tradicional do tênis, né, as origens do tênis surgiram na grama, né? Na grama Agora, sagrada. falando em regra, a gente sabe, por exemplo, que a contagem do torneio teve algumas alterações, né? Tem algumas diferenças. Como é que é essa questão da vantagem? Então, na verdade, antigamente, assim, não tinha essa questão de no edge, né? Que é o sem vantagem. Então, a Federação Internacional de Tênis, junto com a Associação dos Tenistas Profissionais, o que elas fizeram? Elas fizeram que o jogo de duplas se tornasse muito mais rápido. Então, quando chega na contagem 40 iguais, alguns torneios adotaram a regra de não ter vantagem. Então, é o ponto decisivo. Quem vencer, vence o game. Só que não são, como eu te falei, não são todos os torneios que têm esse tipo de contagem. Nos grandes slams mesmo, volta a ter vantagem. Então, os duplistas têm, além de
terem que se adaptar a diferentes regras para vários torneios, eles têm que, né, além de se adaptar, tem que estar atento para não errar, né, não cometer nenhum erro na hora decisiva. O atleta que já está acostumado de um jeito, né, é difícil. Agora, você falou no Grand Slam, explica pra gente aí, porque ele tem... são todos os grandes torneios, né? Sim, os grandes nada mais são do que os 4 principais torneios do circuito mundial do tênis, né? Em janeiro temos o Australia Open, que acabou na última semana, que o Djokovic foi pentacampeão lá, né? Em maio começa a rolar... Ele é o primeiro do mundo agora. Ele é o número 1 do mundo, já está há mais de 120 semanas como número 1 ao todo, assim. É o tenista a ser batido hoje, né? E depois, em maio, tem Roland Garros, que é o torneio que acho que talvez o brasileiro conheça mais para influência do Guga e tudo mais. Em junho começa o Wimbledon, que é na grama, que é o torneio mais tradicional do tênis, né? E em agosto, setembro começa o US Open, que é o 4º Grand Slam aqui em Nova York. Então esses 4 torneios são os que dão maior pontuação para os tenistas. E também pontuação e premiação também. Que, aliás, o tênis é um dos esportes mais bem pagos do mundo, né? Mas existe essa cultura, eu perguntar para o Eric também, de um incentivo por parte desses milionários, bilionários que atingem o topo? Porque, por exemplo, a gente sabe que na Inglaterra tem uma cultura bem enraizada no futebol, por exemplo, os grandes clubes incentivarem a molecada da periferia, quem tem uma condição social. Você acha que isso acontece fora e dentro do Brasil ou é mais difícil? Não, eu acho bem difícil, assim, até voltando um pouco no assunto dos materiais, acaba sendo geral, né? Então qualquer coisa que a gente for comprar hoje, falando de Brasil, não tem como a gente fugir desse assunto, tudo é caro. Então os materiais eles acabam sendo caros realmente porque a gente está no Brasil. Então isso é uma dificuldade realmente para nós. E esse apoio falta bastante. Inclusive para mim eu senti isso, porque eu também sou ex-jogador. Então dos meus motivos por qual eu parei de jogar foi por falta de incentivo. Como é que foi a sua história? Você começou com quantos anos? Você tinha incentivo só da sua família? Tinha condição? Não tinha condição. Foi com bastante esforço. Eu comecei com 5 anos de idade e eu fui lutando. Na verdade, no início não era nem com esse objetivo de se tornar jogador profissional. Mas aí meu pai foi meu maior incentivador, assim, foi o que me ensinou desde os 5 até os 14 anos. E a gente foi do jeito que dava, sem muitas informações também pelo caminho e tal, e a gente foi descobrindo. E eu me esforçava muito, até mesmo por ver o esforço deles. E eu fui tentando e fui me esforçando a cada vez mais dentro de quadra. Mas como é que era isso? Porque a gente sabe de história, por exemplo, que tem atleta que, eu já vi essas histórias assim, que viajam de vários estados com o dinheiro da passagem, chega lá não tem o que comer, né? O Brasil acontece isso, né? Você passou dificuldade assim? Passei bastante dificuldade. Teve uma vez que até, sempre que falo em dificuldade, eu lembro de uma viagem que eu fiz, que eu já era um pouquinho mais velho, que eu fui para a Europa. E eu fui para passar 6 semanas na Europa e eu consegui porque o pai de um amigo meu me deu a passagem de ida e volta. Então eu fui para passar 6 semanas na Europa e fui com 700 euros, que foi o que eu consegui arrecadar e fui pedindo aos pouquinhos. E eu Como emagreci. É que manter o atleta em pé? Que tem uma alimentação. Você é treinador, você sabe, né? Tem que ter uma alimentação adequada. Vai na vontade, né? Tem que ter toda essa estrutura, assim. Dizem que os argentinos, assim como muitos brasileiros também, dormem em vestiários e tal. E dessa vez eu realmente consegui as 6 semanas, porque consegui fazer uns resultadozinhos em alguns torneios, então consegui me manter. Ainda consegui voltar com $50, então foi uma vitória. Mas emagreci 7 quilos nesse tempo, porque era o que dava para fazer, dormia em albergue. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que a mensagem é essa, assim, não nesse caso, né? Acho que não precisa chegar ao extremo. O Brasil tem alguns exemplos de incentivo, né? Você até citava alguns para mim, mas são poucos, né? Hoje em dia... Tem bolsa. Essa época que o Eric também pegou também, era uma época que não tinha tanto incentivo, não tinha tanta divulgação assim, né? Foram vários exemplos, se a gente conversar também com vários tenistas da tua época também, histórias de dormir em rodoviária, dormir em aeroporto, né? Ir pra Europa, tipo assim, com pouco, rezando pra ir bem, pra somar mais dinheiro pra dar, porque senão teria que voltar antes. E você que já acompanhou torneios internacionais, você acha que a estrutura lá, pra quem vai, é diferente? Não, é diferenciada. Por isso que, por exemplo, os países europeus, assim, França, Alemanha,
Espanha não passam tanta dificuldade. Primeiro porque lá é divulgado, tem incentivo, e também porque os torneios lá são muito próximos de um país para o outro. Então, por exemplo, se um tenista brasileiro vai jogar aqui em São Paulo e na outra semana vai jogar em Manaus, é um grande deslocamento, né? Tem que pagar passagem, é um gasto com alimentação, com hotel. Lá não, você perde um torneio em Madrid, você vai jogar no outro dia em Lisboa, só você pegar um trem para lá, pegar um carro para lá, vai para tua casa. Aqui não tem essa facilidade. Como o país tem dimensões continentais, assim, isso também é uma forma de prejudicar um pouco que a gente consiga ter um maior deslocamento e jogar bastantes torneios. Lá, por exemplo, na Espanha, que é o tamanho de um estado brasileiro, lá tem muito mais torneios por um período do que aqui no Brasil. Entendeu? Então, quando o brasileiro sai daqui e vai jogar na Europa, ele aproveita esse período de ficar 6, 7, 8 semanas para jogar o máximo de torneios possíveis em curto espaço de tempo e também para não gastar muito. Não gastar tanto. Foi o que aconteceu com o Eric, voltou mais magrinho, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos para um rápido intervalo e o SP Sport volta no instante para falar mais sobre tênis. Até mais. SP Sport está de volta para falar sobre tênis e o Eric Gomes, que é técnico de tênis do Esporte Clube Corinthians Paulista, vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre as regras, né? Você estava falando aqui de a galera começa cedo, né? Quantos anos você falou mais ou menos? Pode começar com, sei lá, 5 anos pode começar? 5 anos acho que é uma idade boa. Um pouco antes também é legal. Até acho antes. Que existem trabalhos. Você começou com 5, né? Você falava aqui antes do intervalo, Eu comecei né? com 5. Existem bastante informações. Hoje dá para começar com bem novinho. Quantas horas de treino, mais ou menos, por dia? Ou se são horas? Sim, na verdade, assim, para os garotos assim, que estão iniciando 1 hora, assim, eu acho que é um tempinho legal. Aí pode ir variando de alguns dias na semana, então pode fazer de 2 a 3 dias na semana para começar. E aí quem chega, passa primeiro por uma orientação técnica ou é primeiro um treino físico, como é que... Não, hoje em dia a gente busca muito já ir para a quadra, já ir sentindo, já ir observando como que são os movimentos, a gente vai através desses movimentos mesmo trazendo algumas correções, mas já coloca muitas vezes para até brincar de jogar mesmo, assim. Tem que acho brincar. Que já... A gente tem um vídeo aí, vai mostrar agora para vocês, e o Eric vai explicar um pouquinho também sobre as regras. A gente está olhando lá, ó. Lá em cima o juiz... ali está falando dos juízes, né, dos árbitros que tem. Tem o árbitro de cadeira, tem os árbitros de linha. A gente chama árbitro porque eles não têm o apito, né? Então são árbitros ali. Aquele ali é o de net, então isso daí já também na verdade não existe mais, porque hoje a gente tem um aparelho que quando a bolinha toca na rede, esse aparelho já aciona e aí o árbitro de cadeira, que é aquele ali que está falando que game, set, match ali. Certo. Ele esse árbitro ele é odiado igual de futebol também? Não. Não tanto. Não. Respeitado. Eles são bem respeitados. Assim, né? Eles têm um comportamento muito bom, eles são treinados para ter esse comportamento muito bom. E eles seguem muito a regra, né? Certo. Então não tem esse problema realmente ali. Entendeu? Explicando um pouquinho sobre o game, set, né? Porque set. Hoje em dia, normalmente, a maioria dos torneios são jogados em melhor de 3 sets. Então vai até 6 games, né? E dentro de cada game é jogado os pontos que envolve a contagem de 15, 30 e 40. Certo. Então na simples ainda tem o 40 iguais e a vantagem. Ali, por exemplo, 7-3, como é que tá aquela partida? Ali no caso acabou um tie break, né? Porque acabou um tie break. Como o Eric falou assim, cada set você tem até para fazer 6 games. Só que se por acaso ficar 5-5 a contagem, vai a 7. Vai a 7. E se ficar 6-6, aí tem um tie break em que você tem que fazer 7 pontos primeiro, né? Então, no caso ali, ganhou o que fez 7-3, né? No tie break. E aí, pela imagem assim, é a contagem do game, né? Por exemplo, os games são alternados. Então, uma hora um jogador saca, aí acaba o game, é o outro que saca. E tem que sacar sempre na diagonal. Nunca pode sacar na paralela. Né? Naquele quadrado ali menor,
é a área de saque. É ali que, que o jogador tem que sacar a bolinha ali. Ali que a gente A tava quadra falando de também. dupla é um pouquinho maior do que essa, né? Isso, a quadra de dupla tem... Isso é legal, isso é é a área legal. de, mais ela de Ele está fora mostrando aqui. a bolinha. Nas quadras essa bola varia, né? De saibro ou não, é sempre a mesma bolinha. Tem vários tipos de bola, né? Várias marcas de bola, mas geralmente tem o mesmo diâmetro, né? Tem o mesmo peso, assim, muda muito pouco. E a raquete também, como você raquete é disse, variada, a raquete- ela varia muito. A gente está vendo uma bem redonda ali, né? Essas aí são mais antigas, Mais né? antigonas, de né? madeira ali, né? Que antigamente, antes da década de 70, ali, todo mundo usava raquete de madeira. Ali, ó, tá falando da evolução, né? Desde Aí 1970, virou raquete né? de titânio, né? Faz raquete muita de- diferença uma raquete faz. muito boa, assim. Hoje em dia, uma boa raquete é amiga do tenista. Porque como o tênis hoje ficou muito físico, né? Não é mais técnico como era antes. Para você jogar bem hoje, você tem que ser um tenista muito mais completo, né? Você tem que se preocupar com o físico. Então, se você jogar com uma raquete muito pesada ou uma raquete que te dê um desconforto, aí é complicado para você. Aí tá até mostrando assim, né? A questão das devoluções, a empunhadura também, né? Backhand ali, backhand. Então, são várias coisas. Se a gente ficar falando aqui, vai falar de todos os golpes Não, mas por bastante tempo. Conforme você vai entendendo e aprendendo, é muito legal, é muito bacana, né? E Não, até porque você tem uma pontuação rápida ali, né? Então a gente vê o pessoal torcida, né? Rapidinho, né? Toda hora tem ponto, né? Toda hora tem ponto. É um jogo gostoso de assistir e melhor ainda para jogar, né? Agora, estou com uma curiosidade aqui, ó. A mais longa partida de tênis durou 3 dias, é isso mesmo? 11 horas e 5 minutos. E como é que 11 horas? Aí faz descansa de um dia para o outro? É que na verdade foi assim, foi em 2010, foi o John Isner e o Nicolas Mahut, que foi um torneio de Wimbledon, né, em 2010. Então, no primeiro dia eles entraram em quadra, jogaram 4 sets, não lembro bem onde parou. E aí, como o Wimbledon não tem luz artificial, né, os refletores, eles param o jogo e voltam no outro dia. Só que aí, o Wimbledon é muito famoso pela questão da chuva, né, em Londres. E na grama, como é o piso mais escorregadio, se começar a chover, eles já cobrem a quadra, não pode molhar a quadra que fica escorregadia, ameaça a integridade física dos atletas. Então, no segundo dia choveu muito, praticamente o dia inteiro, eles voltaram, jogaram acho que mais umas 3, 4 horas, não acabou o jogo, aí acho que acabou a luz e foi pro terceiro dia. E só no terceiro dia acabou o jogo. Até a rainha ela voltou depois de muito tempo lá a ver o torneio em Londres e acompanhou o desfecho do jogo, né? Durou 11 horas ao todo e 5 minutos, porque eles não param o relógio da duração do jogo. Para de onde... Se parar o jogo ali, vai começar a contar de onde parou. A 4 horas e 5, continua dali. Então foi ao todo assim 3 dias, mas de jogo mesmo jogado foi 11 horas e 5 minutos. É bastante extenuante, né? Agora que vamos falar de Olimpíadas 2016, quais são os nossos candidatos? Aí você falou de duplas também, né? Só que a gente não está no ranking, né? Tem que estar entre os 56 para participar, como é que é? Isso, a Olimpíada, a chave de simples, né? São 64 jogadores, em que os 56 primeiros do ranking da ATP são automaticamente classificados, mas tem alguns países, potências, grandes potências, que têm muitos jogadores entre os 56 do mundo. Então, o máximo por país são 4 jogadores, né? Então, por exemplo, a Espanha, se tiver 6 jogadores entre os 56, os 2 últimos não vão. São só os 4 primeiros, e aí abrem 2 vagas para os outros países, né? Para os 57 e os 58 do ranking entrar. O Tomás Bellucci, que é o nosso primeiro do ranking brasileiro, para ele participar, ele tem que estar, então, ele tem que... entre os 56. Para o Brasil é um pouco mais fácil, assim, porque como vai ser a sede da Olimpíada, então acaba o Comitê Olímpico Internacional, né, acaba reservando uma vaga, né, um convite para o jogador do país sede. Então, lógico, é muito melhor do que o Bellucci se classifique entre esses 56, para que outro consiga pegar outro convite, né? Então, mas porventura, se o Tomás não estiver bem no ranking, ficar para baixo do 56, provavelmente, se ele for número 1 do mundo até lá, número 1 do Brasil, até lá, ele vai receber o convite
da Federação Internacional de Tênis. E faz diferença, Eric, participar no Brasil com a torcida aqui ou não? Ou não é uma força muito grande a mais. A gente consegue ter isso de exemplo na Davis, que foi no Ibirapuera, né? Então, que a gente conseguiu ganhar da Espanha, que eu também estava lá acompanhando. Então, a torcida faz muita diferença, assim, souber realmente aproveitar isso, a energia que o brasileiro tem de torcer. É uma força a mais e com certeza ajuda muito ali dentro de quadra. E é até bom falar porque assim, o Tomás, ele carrega muito peso nas costas, assim, né? Pela própria influência do Guga, né? Então, o brasileiro em si é muito passional. Então, já pega a cultura do futebol, que é sempre torcer e quando perde já começa a criticar, cornetar e tal. Então, passa muito dessa influência do futebol pro tênis. E o Tomás, a gente sabe, a gente está no circuito, ele treina, o Tomás, ele tem um jogo excepcional, tem todos os golpes, a técnica dele é muito apurada, é um jogador que sempre joga bem contra os melhores, contra Djokovic, contra Roger Federer, contra Rafael Nadal, ele sempre mostra o seu melhor contra esses jogadores, mas assim, ele carrega muito peso ainda de ser, vamos, sucessor do Guga. Então, tem sempre esse peso. É só ter um bom resultado, que assim, ele também carrega, lógico, a euforia do público, mas também ele carrega muito, sempre a pressão, né? Tipo, nossa, e agora? Será que ele vai ser o Guga? Sempre, a gente pega os mais leigos, assim, os torcedores, eles sempre tem essa comparação. E é um pouco injusto com ele, porque para repetir o que o Guga fez é muito complicado. Precisa ter muito trabalho de base, que o Brasil vem trabalhando melhor do que era há 10 anos, só que está ainda engatinhando, né? É o que eu falei, é um trabalho muito a longo prazo e que deve ser aguardado para ver se vai dar resultado. A gente falou, Eric, que a gente perdeu um pouco da oportunidade com o Guga, né? Você acha que agora com a Olimpíadas no Brasil, você acha que o que a gente tem que fazer para aproveitar mais essa oportunidade, especificamente no tênis, né? Tem todo o período que antecede as Olimpíadas, né? A gente pode aproveitar melhor? Eu acho que tem que aproveitar melhor, assim, do Guga foi uma passagem realmente mal aproveitada pelo que ele fez, e eu acho que o primeiro passo, eu acho que o mínimo que tem que fazer realmente é aproveitar a estrutura que vai ficar, que é o que todos os países fazem quando realmente acontece. Então, quadras vão ser construídas com uma estrutura de Olimpíadas, que eu acho que precisa, que é uma coisa que a gente estava até comentando realmente, que não tem um centro de treinamento. Então existem bons jogadores, mas um está no Rio de Janeiro, o outro está em São Paulo, eu sinto muito isso com o Tomás. Mas o que precisa? Porque eu me lembro, por exemplo, que na infância, eu morava no interior aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos uma cidade pequenininha, mas tinha lá o centro esportivo, né? Então é uma coisa que incentiva. Agora você vai em muitas cidades, nas grandes capitais mesmo, você anda quilômetros, você tem... As escolas começaram um tempo a ser utilizadas com esse fim, né? Que pode ser uma opção, uma saída também, né? Mas o que falta, por exemplo, para levar para as escolas, para aproveitar esses locais? Você acha que ou será que vão ser locais abandonados depois que a Olimpíada acabar? Não, eu torço para que isso não aconteça. Eu torço para que realmente aproveitem sabiamente a estrutura que vai ficar, para poder realmente fazer um centro de treinamento ali, para que os jogadores saibam onde que tem aquela estrutura, que eles podem contar com aquela estrutura. E do colégio eu acho que tem que ser uma parceria, tanto de treinadores buscando esse mercado, como as escolas também. Temos treinadores suficientes hoje no Brasil? Com certeza, ou há demanda? Não, existem bastante treinadores, existem muitos cursos, inclusive da CBT, que eles fazem isso, alguns cursos também da ITF, que eles também fazem isso para que qualifique, eles capacitam de uma maneira muito legal, inclusive eu já participei, assim, eu acho que são informações importantes para que a gente consiga fazer isso, mas eu acredito que realmente colégio e escola é um outro mercado, que a gente precisa tentar explorar um pouquinho melhor com tanto ajuda... pública quanto particular. Sim, sem dúvida, eu acho que existem, a gente fala muito isso, né, que como pessoa física, assim, o Brasil tem muita gente de capacidade, mas às vezes realmente falta um pouco de oportunidade para isso. E até, só fazendo uma continuação, essa questão do Brasil ser um país muito grande, assim, isso também é um problema, porque é o que você falou, tem alguns jogadores no Rio, tem alguns jogadores no Rio Grande do Sul, tem alguns jogadores do Ceará, então é muito difícil você integrá-los no mesmo lugar. Então, por exemplo, nessas potências, Argentina mesmo, na América do Sul, que é um país muito menor em relação ao nosso, só que eles têm um centro de treinamento em Buenos Aires, em que, tipo assim, todos os jogadores, sejam da capital ou do interior, vão para lá para ficar todo mundo junto, treinar com os melhores técnicos, e todo mundo sai de lá para os grandes torneios. Essa é uma cultura de tênis propriamente dita, porque lá, por exemplo, não tive a oportunidade de estar lá, mas
tivemos amigos assim que já foram para lá, que o mesmo lugar que aqui no Brasil você vê uma quadra de futebol na esquina, lá tem uma quadra de tênis na esquina. Então isso isso que eu ia é falar, cultura. porque assim, o futebol, a questão social é importante, porque o futebol, o sujeito coloca uma travezinha, ou coloca, quando não tem a trave, coloca duas pedras, fez o gol, duas meias, né? coloca duas meias e está pronto, né? Agora, precisa de um pouquinho mais de estrutura, mas não é tão difícil assim também, né? Você faz uma quadra e colocar uma rede, não é tão difícil, né? Dá para fazer. Por isso né? dá até para fazer nas escolas, né? Até... Não, eu acho que se você imaginar até uma rede, se não tiver o caso da rede, se você imaginar que é uma rede que tem que passar por cima, você realmente vai precisar de uma bolinha e de repente alguma coisinha que consiga ou simule uma raquete. Então, ter esse espaço, né? Porque isso também vem da cultura. Então, realmente, os brasileirinhos ali, a primeira coisa que eles fazem é dar um chutinho na bola, né? Dificilmente você vê um batendo assim na... Brasileirinhos e brasileirinhas, né? A participação Também. feminina é mais difícil no tênis, não? Não acho. Eu acho que falta um pouquinho mais de incentivo das pessoas. Eu acho que se for optar por um torneio masculino, um torneio feminino, as pessoas ainda optam por um torneio masculino. Então isso dá um pouquinho mais de grandeza, mas as meninas também estão aí, cara. Eu acho que eles a Teliana está representando legal. Há um tempo atrás, inclusive, é uma amiga pessoal minha, até estudamos junto, é a Carla Tiene, que foi número 1 do Brasil, que foi uma atleta muito legal também, assim. Então acho que o tênis feminino, ele aos poucos tá conquistando. Eu acho que é um pouquinho mais complicado para elas de espaço, mas elas estão aos pouquinhos conquistando aí. E o tênis feminino brasileiro também passou por um período assim de ostracismo, né? Tipo, sumiu mesmo, não estava dando importância, parecia que não existia, né? Porque desde a Vieira, assim, que foi a última brasileira a disputar grandes slams, passamos 20 anos sem brasileiras disputando grandes slams. E aí a Teliana, que é uma batalhadora, que é mais um caso que ela fez, a carreira dela foi mais por incentivo dela mesma, por esforço pessoal, do que por um trabalho de base bem feito. Agora está tendo incentivo via confederação, patrocínios de fora, mas ela teve que lutar para que isso viesse. Não veio de mão beijada desde a base. Então, elas disputaram o ano passado o playoff do Grupo Mundial da Fed Cup, que fazia muito tempo também que elas não participavam. Então, estão caminhando. As coisas no Brasil no tênis estão caminhando, só que ainda a passos muito curtos, né? Foi como eu te falei, para ver esse resultado tem que ser a longo prazo. E a Olimpíada, como a gente estava falando, é uma oportunidade de grande visibilidade. A estrutura que vai ficar no Rio de Janeiro, que está sendo montada para as Olimpíadas, o próprio presidente da Confederação Brasileira de Tênis, o Jorge Lacerda, já falou que ele quer que aquilo lá vire o tão sonhado centro de treinamento que o Brasil não teve. Então não vai ter mais desculpa, não tem mais centro de treinamento, vai ser lá. Sim. Os jogadores que Mas um lá só para o Brasil todo, não é pouco, não? Não, aí, tipo assim, mas pelo menos está construindo o primeiro. Pelo menos o primeiro. Porque aí, tipo assim, aquele centro vai agregar os melhores do país e vão incentivar a chegar aos outros, os juvenis, né? A nossa safra do juvenil também está muito boa. Temos o Orlando Luz, que foi campeão de Wimbledon nas duplas com o Marcelo Zorman, foi campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude, que é uma Olimpíada Júnior, entendeu? Então, temos vários nomes assim surgindo, mas a gente tem que ter muito cuidado com eles, porque assim, é só ganhar uma coisa que já começa a falar assim, o novo Guga surgindo. A pressão é muito grande, entendeu? Tem que ter aquele trabalho de base, uma né? paciência e tem que dar estrutura e paciência para que eles possam trabalhar e conseguir melhores resultados. SP Sport volta já já com o Matheus Martins, jornalista, o Eric Gomes, que é o técnico de tênis do Esporte Clube Corinthians. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre tênis. A SP Sport está de volta hoje para falar sobre tênis com dois grandes especialistas aqui. E vamos falar de Copa Davis, Matheus. É um torneio diferenciado porque ali se representa uma equipe, né? Exatamente. Num esporte tão individualista como é o tênis, né, no caso, é a única competição em que você joga junto com vários outros integrantes, né? Você torce pelo outro ganhar também. Entendeu? Então, isso sem contar que você joga em casa, né? Tem toda aquela pressão da torcida. Se você jogar fora também, isso é um problema, né? E o brasileiro adora esse tipo de competição. E a gente viu no ano passado lá na Copa Davis
que o Brasil ganhou da Espanha, né? Foi uma vitória espetacular pela hegemonia da Espanha, né? Que tem tantos tenistas entre os 100 do mundo, tem Rafael Nadal, David E hoje Ferrer. tudo transmitido, né? As transmissões pela TV a cabo melhoraram muito Aumentaram também. bastante, assim, né? Principalmente em TV a cabo, porque fica um pouco difícil ter transmissão em TV aberta por causa da duração do jogo, né? A gente não sabe. Um jogo pode demorar 1 hora, mas também pode durar 11 horas, como a gente estava falando, né? Então fica um pouco complicado para a televisão. Mas assim, nas televisões, nas emissoras fechadas hoje, acho que a diversidade de torneios que passam ao vivo assim é muito grande. Então, quem gosta mesmo de tênis tem bastante opção para acompanhar ao longo do ano. Legal. Queria falar sobre uma curiosidade, olha uma notícia aqui. Proibido gemer. Em junho de 2005, o jornal Sunday Times que defende uma mudança nas regras para proibir as tenistas de gemer durante as partidas. Por que aconteceu isso? É verdade ou é? Isso a Sharapova parece que tem isso é uma situação que dá muita polêmica, né? Porque principalmente no feminino, como há muita rivalidade entre as mulheres, a rivalidade é muito maior entre as mulheres do que entre os homens. Em geral, as mulheres são mais rivais mesmo. São mais rivais, assim, isso não é... Elas não estão aqui para se defender, mas é verdade. Não, mas inclusive não é, tipo, comentário machista, mas é uma questão que a gente já entrevistou várias mulheres, tenistas brasileiras mesmo, e elas falam que o clima é muito mais fechado, né? Cada um tem sua equipe, né? Elas não conversam que nem os homens conversam, batem papo, sabem diferenciar muito bem o dentro e fora de quadra. As mulheres realmente têm uma rivalidade muito maior. Até mesmo para treinar, né? Elas não treinam normalmente uma com a outra. Então elas levam até um sparring, né? Que eles chamam, que é um cara que vai lá realmente só para poder bater bola com elas, para poder treinar com elas. Então, até isso... Você tem meninas lá no seu centro de treinamento? Tem umas meninas lá. É meio diferenciado mesmo? Como que... A gente mistura, né? Procura quebrar isso, né? E principalmente algumas meninas estão jogando bem, inclusive a Thaís. Mas tem uma hora que uma tem que enfrentar a outra ali. Sim, aí realmente dentro do torneio eu presenciei, inclusive que eu fui no Paineiras para ver um brasileiro, e elas se medem um pouco, elas realmente olham de cima e embaixo ali. Você tem um trabalho psicológico também com esses meninos, com essas meninas? Como é que é? Porque hoje cada vez se dá mais atenção a esse aspecto psicológico, né? Não, realmente chega num momento que está todo mundo bem preparado tecnicamente e fisicamente. E chega nos momentos que a gente pode ver os grandes, momento de tensão, que todo mundo sente essa tensão, eles conseguem administrar bem melhor exatamente por esse trabalho psicológico. Então, tanto no Corinthians quanto no Helvetia também existe essa parte psicológica para poder trabalhar em cima. Hoje em dia o circuito mundial assim está muito mais completo, né? Como a gente falou aqui, não é só técnica que define o jogo. Hoje em dia pode vencer nem talvez quem não tenha a melhor técnica, mas quem tenha um maior controle emocional, um físico mais aprimorado que aguente mais jogar sob um sol escaldante, entendeu? Um frio muito rigoroso. Então, hoje em dia, o tênis está muito mais exigindo dos tenistas um melhor preparo em várias das áreas, né? Psicológico, físico, tático também. Não é como antes, que era só a técnica que resolvia. Hoje em dia, senão o Federer estaria como número 1 do mundo por 10 anos. Então, não é só isso que basta. Eu estava lendo, por exemplo, que uma bola de tênis pode alcançar 200 km por hora, né? E aí tem que ter um reflexo extraordinário. Tem a ver com aquela biomecânica que você falou no começo do programa? Não, a biomecânica ela é mais voltada realmente para a parte técnica do movimento. Então, existe um estudo, existem especialistas para isso, assim. E essa parte da velocidade envolve realmente a velocidade do braço, envolve toda essa parte do corpo que usa de alavanca para poder transferir para essa velocidade. Então, realmente tem caras que sacam 200 para mais de 200 km por hora. E esse tempo de reação ele tem que estar bem treinado também. E como é que você treina esse tempo de reação? Tem alguma técnica específica? Existem alguns aparelhos até para você conseguir ter esse tempo de reação rápido. E muitas vezes de realmente estar dentro de quadra, porque hoje em dia busca muito essa especificidade, né? De buscar de você estar realmente dentro de quadra, que é o que dizem hoje. O melhor preparo físico para um tenista é jogar tênis. Entendeu? Então, hoje em dia está muito dentro de quadra os condicionamentos físicos. Hoje em dia está muito funcional. Na quadra, né? Não adianta joguinho game, não, que aí também não adianta. Porque, aliás, tem proliferado, né? Tem pessoal que gosta de jogar tênis também no videogame, né? Mas tem que estar na quadra ali, senão... Qual é o tipo de lesão mais comum, assim, no braço? A gente vê que precisa de um tênis especial, porque aquelas arrastadas ali, o cano tem que ser um pouquinho mais longo, né? Na verdade, o que envolve bastante, e isso aí tem estudos que demonstram ali que
ombro, alguns para joelho. O grande problema é que são movimentos repetitivos, né? Então isso causa lesão. Por isso que tem que ter o fortalecimento, tem até o preparo dos fisioterapeutas, não só com a lesão, mas o preventivo também. Então também faz parte da estrutura isso também, de você ir lá e se prevenir para fortalecer os teus músculos, os músculos que auxiliam, entendeu? Então os músculos que freiam o teu movimento, tudo isso tem um trabalho bem direcionado para isso tudo. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é que se no tênis tem olheiros também, igual ao futebol, e se você olhando um menino ou uma menina que começa ali, você já logo no começo você fala, esse tem talento, esse daí vai longe, não sei se você tem algum caso, algum destaque, né? Não, existem... acho que existe mais isso, né? Eu acho que não tem muitas pessoas que buscam isso porque é um investimento em uma pessoa só, então é meio um pouco complicado disso, assim. Mas quando você vê, você consegue realmente notar se o garoto ou se a menina ela tem um potencial a mais, se ela tem um diferencial a mais dos outros, assim, em relação a se destacar. Então dá pra perceber, sim. Poderia existir mais de olheiros desse tipo para realmente se entendesse de tênis ali. Eu acho que é um bom negócio também. Porque tanto é que quando tem os torneios brasileiros, paulistas, né, dos outros estados, como todos os treinadores estão ali, né, então eles ficam de olho em toda a garotada, né, os meninos, as meninas, e também, sem contar também que vem muito olheiro de fora das universidades de fora, né, dos Estados Unidos, acho que até é muito normal, assim, que vários treinadores venham de faculdades dos Estados Unidos para cá, para dar uma olhada no menino ou na menina, e se tiver realmente potencial, né, faz o convite para realmente roubá-las daqui e levar para os Estados Unidos, porque lá a estrutura é muito mais, eles têm muito mais estrutura lá, né? Lá é muito incentivado os tênis universitários, então lá os tenistas que fazem faculdade, que jogam o circuito universitário, tem tudo à sua disposição, tem, além do complexo da faculdade, tem um monte de quadras, tem fisioterapia, tem academia, tem psicólogo, tem uma equipe toda para ele. Então é muito difícil você fazer com que ele volte para cá para viver a realidade do Brasil, que ainda é um pouco deixa um pouco a desejar em relação aos Estados Unidos e outras grandes potências. E olha, se você quiser seguir essa carreira, o salário não é ruim não, a gente já mostrou aqui, mas tem uma curiosidade aqui, olha, Roger Federer ganhou 71 milhões e meio de prêmios e publicidade entre junho de 2013, junho de 2012 e junho de 2013, ou seja, é bem pago, né? Quem está de olho aí pelo salário para futebol, por exemplo, pode seguir o tênis, né? Mas é bem caro, muito dinheiro, mas tem que ser bom naquilo, né? Tipo, isso é uma exceção à regra. Claro. O Federer chegou aí com méritos, né? E aí ficou 10 anos, 12 anos entre os melhores, mas assim, para chegar nesse patamar é muito difícil. Então é isso que Quanto tempo, Eric, para chegar para disputar profissionalmente, de treino? Eles falam bastante em 10 mil horas ou em 10 anos, você conseguir realmente alcançar um alto nível, né, que eles chamam. Realmente o Federer é um fenômeno que tem, é uma oportunidade muito boa para quem está aqui poder assistir ele jogando. Acho que tem que aproveitar todos os jogos, que a gente não sabe até quando ele fica, mas até mesmo tirando o exemplo do Tomás, assim, ele consegue algumas coisas ali, assim, por isso que eu falei, até mesmo pela experiência, pela maturidade que você adquire pelas viagens que tem, pelos jogos, financeiramente também é legal, então vale a pena de um modo geral, mas realmente o esforço antes ele tem que ser muito grande para você fazer. Vocês assistem os vídeos assim para mostrar técnicas ou não necessariamente? Sim, a gente tem bastante exemplos bons hoje, né? Então a gente usa bastante... Brasileiros também? Brasileiros também, eu acho que tem bastante gente que às vezes até imita, né, os jogadores, então a gente pode pegar um exemplo bom e até copiar num bom sentido. Então a gente usa bastante vídeo, sim, eu acho que tem que assistir, até mesmo uma coisa que depende dos garotos, é uma coisa que eu faço até hoje, de assistir vídeos, que tem bastante coisa legal para ver no YouTube, a gente tem bastante informações ali que a gente pode ir atrás para realmente buscar isso, entendeu? E copiar mesmo para ver que tem ajuda. que seguir os bons exemplos, né? A gente sabe que o tênis começou na Inglaterra, mas hoje como é que é o destaque no cenário internacional, né? Os europeus... A grande potência é a Espanha, né? Espanha, França, que... Se você pegar o ranking, né, tanto feminino como masculino, são muitos entre os 100 melhores do planeta, assim, né? É Espanha, França, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem, lógico, uma estrutura que incentiva bastante a formação da base, só que, curiosamente, não está tão bem assim, não tem tantos jogadores lá em cima. E isso é até uma grande crítica da imprensa dos Estados Unidos, né?
quem já teve André Agassi, Pete Sampras, Ivan Lendl, John McEnroe, e que agora o Andy Roddick, que foi o último assim que foi número 1 do mundo, mas ninguém dos Estados Unidos se destacou, né, com tanta presença no circuito. Então, os Estados Unidos têm uma boa base, só que ainda não mostrou isso no circuito atual. Então eu poderia falar que as principais são Espanha, França, os europeus mesmo, né? A própria Austrália também sofre algum tempo sobre isso, que não está tendo alguma renovação, porque o último foi o Lleyton Hewitt, né? Depois disso não teve outro jogador que destacasse tanto. Estão tendo vários meninos que estão despontando, o Kyrgios, né? O Kokinax, né? O Tomic, que são os 3 melhores ali. Os 3 acho que são menos de 21 anos, os 3, então eles também carregam uma certa pressão lá. E a Argentina já foi mais forte, na época do Nalbandian, tem o Del Potro ainda, né, como um grande... Só que ele está com problema de lesão, então ele deu uma paradinha, mas a Argentina deu uma caída. Por isso que na Copa Davis a gente tem uma chance, assim, por mais que a gente jogue lá em março, a equipe deles, por mais que tenham jogadores melhores no ranking do que a gente, acho que não passa tanta confiança assim, porque claro, a rivalidade, né, na hora, Brasil e Argentina... Agora, no Brasil, a gente sabe que, por causa do Gustavo Kuerten, no Sul teve um destaque. Agora, como é que está? São Paulo ainda é um na Rio, verdade, né? É que, na verdade, os 4 grandes... Na verdade, os 4 grandes representantes do tênis nacional é o Bruno Soares, o Marcelo Melo, que são mineiros, só que eles não treinam, tipo assim, lá em Belo Horizonte. Eles sempre treinam em lugares diferentes. O Tomás mesmo, que é de Tietê, né, natural de Tietê, ele treina aqui em São Paulo, treina em Alphaville, mas também ele treina em diferentes locais, não é um mesmo lugar, entendeu? A Teliana treina em Curitiba, né? O Brasil é bom porque tem toda essa extensão e o pessoal, quem pode, ainda dá para variar de clima, de localidade, até para se ambientar. Bom, o programa está chegando ao final e eu quero agradecer muito a vocês e pedir para você, Matheus, deixar um pouquinho o seu contato, o seu e-mail, a gente vai divulgar aí. O pessoal que quiser entrar em contato com você, as Olimpíadas estão aí bem pertinho, né? E o Matheus sabe tudo do assunto. Vamos lá. Exagero. Deixa seu e-mail aí para gente. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, comentando sobre isso. Meu contato é mmfontes.89@gmail.com. O telefone é 11 963 82 1100 e qualquer dúvida que vocês tiverem aí, eu puder responder. Repete o telefone aí pra gente. É 11 963 82 1100. Então qualquer dúvida que vocês tiverem aí, estou à disposição. Vamos falar com o Matheus. E o Eric, para o pessoal que quiser entrar em contato, é por meio do clube mesmo, né? Pode entrar através do clube ali, ou do Corinthians, ou do Clube Helvetia. Então cada um fica em uma extensão, né? Um na Zona Sul, o outro lá na Zona Leste. Todos os 2 clubes têm a estrutura legal. Então, através de sites ali, dá para realmente entrar em contato direto com o clube, mas eu vou estar nos 2. Tem muita gente que me conhece, eu tenho meu Facebook também ali, se as pessoas quiserem me achar também, eu estou totalmente à disposição e queria também agradecer pelo convite. Tá bom. E eu espero que muitos garotos e garotas vão lá no clube para procurar você lá e para que a gente possa ter uma representatividade, se não nos próximos jogos, mas pelo menos nos próximos que virão por aí. Eu agradeço bastante Eric Gomes, que é técnico de tênis do Esporte Clube Corinthians Paulista, e o Matheus Martins Fontes, jornalista, que colaborou aqui com a gente para falar sobre tênis. Semana que vem tem mais. Até mais.